Bom, nesse vídeo quero falar aqui sobre dois atacantes que foram especulados, né, na equipe do Paysandu para a sequência da Série B. Acho que podem ser, sim, boas opções, porém não são alternativas fáceis, né? Eu já vinha falando aqui para vocês nos últimos vídeos que o Paysandu vinha procurando jogadores que estão na Série A do Campeonato Brasileiro e vale lembrar, seria esse o nível de reforços que chegaria, até porque sempre se falou, né, ainda quando estava o Ari Barros, queria chegar um reforço de Série A, mas passou o tempo, não foi isso que aconteceu, principalmente no setor do ataque. Eu vou comentar aqui quem que é esses jogadores, vou também aqui trazer uma opção que eu acho que poderia sim valer a pena, né, ter essa procura, e quero saber, né, se você concorda comigo, discorda, que eu estou curioso para saber. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot. Valeu demais aí por termos passado aqui de 60 mil inscritos no YouTube. Então o próximo objetivo é chegar em 61, quem sabe ainda no final desse mês, agora de agosto. Então se puder deixar seu like, se inscrever, com certeza ajuda bastante. Então vamos aqui dar sequência no conteúdo. Bom, quero começar aqui com essa matéria do Globo Esporte que fala, né, sobre quem deve substituir o Ari Barros como essa função, né, de diretor executivo do Paysandu, que vai ser aqui o Éder Delarice, seria essa a pronúncia, né? Ele que no caso já tem também, já foi jogador, auxiliar técnico e gerente de futebol, já passou também por outras equipes como o Votuporanguense, Vila Nova e o Barra, que já fez também um bom trabalho. Esse Barra aqui eu lembro lá de Santa Catarina, e aqui ó, em 2019 e 2020 trabalhou também ao lado do executivo, né, o Felipe, e trouxeram nomes que foram relevantes para o clube, né, como o Nicolas e o Vinícius Leite, ou seja, tem justamente uma identificação já com o Paysandu, já teve uma passagem. Em 2020 ele foi figura importante para comprar, né, o atacante Marlon junto ao Porto de Pernambuco, e depois foi vendido logo depois, né, pela maior transferência da história do Paysandu. E ele estava por último, né, no acesso da equipe profissional do time feminino, que conquistou o acesso da segunda para a primeira divisão e a Copa Pará Sub-20. Então é aquela coisa, né? O Paysandu buscou uma opção caseira. Acredito também que para esse final de ano vale o teste, melhor do que você trazer um executivo com salário de jogador, porque ele já tem essa identificação com o clube e já teve essa passagem como diretor executivo. É claro que é melhor um nome com mais experiência, ainda mais no mercado brasileiro que está bem salgado, né? É bom você ter um nome ali que vai saber negociar, que vai saber fazer bem esse papel, mas enfim, chegando aqui como uma alternativa, quero que você deixe aqui embaixo se é melhor ou pior do que o Ari Barros, né? Que vinha fazendo um trabalho bem questionável e já vinha também de uma pressão grande da torcida, e principalmente pelo técnico também, o Hélio dos Anjos, que não era muito fã dele desde o ano passado. Vamos falar aqui então sobre ele, né? O Ione Gonzalez, meu irmão Guilherme também vai trazer um vídeo aqui no canal falando sobre essa opção, né? Que tem essa especulação de que ele pode acabar sendo uma alternativa. Está aí no Atlético Goianiense, chegou recentemente, né? Vindo do Fluminense, onde tem 13 partidas no ano e já tem 9 jogos na Série A. Ou seja, se ele fosse sair para uma outra equipe da primeira divisão, ele não poderia. Então acaba que a Série B para o Paysandu acaba sendo muito viável para o atacante colombiano que tem 30 anos de idade. Nunca mais conseguiu reviver aqueles momentos dele no Fluminense. Eu lembro que quando ele surgiu ali no Fluminense, era como se fosse hoje o John Arias, né? É um jogador que, como o mercado valorizou demais, se fosse hoje eu não ficaria surpreso se ele tivesse sido vendido na época por 30, 35 milhões de reais. Que ele foi então contratado pelo, eu não sei se foi o Benfica, aí o Benfica repassou ele de empréstimo para o Corinthians, mas pelo Fluminense foram 62 jogos, marcou 17 gols e 9 assistências, né? Foi um desempenho bem interessante, já vinha de uma fase boa pelo Júnior Barranquilla e tudo mais. A grande questão é, depois daquilo ele nunca mais conseguiu, nem fazer de perto aquele mesmo desempenho, né? No Corinthians em 2020, 4 jogos, Los Angeles Galaxy também bem ruim, no Ceará, Deportivo Cali da Colômbia foi reserva também, Portimonense, Fluminense contratou ele, não sei porquê, porque essa volta assim, eu acho que apesar dele ter tido essa identificação, claramente não ia dar certo, e agora no Atlético Goianiense com 13 partidas e nenhum gol. A questão principal do Ione Gonzalez é, nos últimos anos ele estava numa Série A, na Série B, querendo ou não, o nível é mais baixo, e, por exemplo, se o Hélio dos Anjos até que conseguiu até aqui, né, nesse início de passagem, dar um jeito no Casares, tem jogado muito melhor do que eu imaginava. O Casares já tem 6 partidas e 3 assistências. O Ione Gonzalez poderia seguir por esse mesmo caminho. É igual eu falo, se fosse, por exemplo, um clube Paysandu na Série A para procurar o Ione Gonzalez, eu falaria, esquece, né? O jogador já não vem bem em Série A, tem 5 anos, né? Desde o
o do Corinthians, Ceará, Fluminense e nem no Atlético Goianiense. Agora, para uma Série B, e tendo esse histórico, acho que recente, né, interessante, do Casares, que eu falei a mesma coisa, eu não aprovei, achei que era uma péssima contratação e tem dado muito certo até aqui, né, com o Hélio dos Anjos. Aí eu acho que poderia ser uma boa, até para o Ione Gonzalez, para tentar, né, um novo rumo aí da sua carreira. A questão principal é, ele ainda pertence ao Fluminense e está emprestado. O Fluminense vai aceitar esse repasse? O Paysandu vai pagar metade dos seus salários? Ficaria caro isso tudo? Então vai ter que analisar. Empréstimo até o final do ano. Tá aqui o desempenho dele também, né, no Brasileirão, podendo jogar pelos dois lados. E o melhor ano dele foi em 2019, podendo jogar de ponta esquerda, ponta direita. Naquela ocasião, 34 jogos, 6 gols marcados e mais 2 assistências. Foi um bom desempenho dele e pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Antes disso também tem o recado aqui da Esportiva. Se você quiser ver esse próximo jogo do Paysandu na Série B, vai estar aqui, ó. Esse duelo contra o Botafogo, vitória então do Paysandu fora, pagando aqui 3,05 a cada real apostado. Então R$30 voltando 91, excelente cotação aqui para esse duelo. Lembrando, né, tem os jogos da Série B, Série C do futebol brasileiro, tem campeonato, por exemplo, brasileiro sub-20, né? Então várias cotações para diferentes competições. Nesse meio de semana também tem aqui, né, Libertadores, tem também Taça Sul-Americana. Só você vem aqui em clubes internacionais, aqui é o Sul-Americano, Boca Juniors e Cruzeiro na quinta. Você vem aqui também em Libertadores, vamos lá. Libertadores, tem vários duelos, né, nesse meio de semana. E se você estiver assistindo depois, não tem problema, porque tem a volta, né? Flamengo e Bolívar, Nacional e São Paulo, jogão, assim como Botafogo e Palmeiras. Hoje, né, tô gravando esse vídeo aqui, tem Grêmio e Fluminense, rapaz, que jogo. Uma pena não ser na arena do Grêmio, né? Então, para você começar, o link da Esportiva vai estar aqui embaixo. Você pode apostar a partir de R$1, você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então, o link está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Vamos falar aqui também sobre... no caso, essa função, né, de mais um ponta, que essa matéria aqui do Globo Esporte trouxe, né, justamente sobre uma outra alternativa, que seria o Yuri Castilho, né, que foi procurado do Vitória, nome que começou muito bem a temporada e tem sido reserva, né? Aqui no canal nós trazemos notícias do Vitória, então já tenho acompanhado o jogador desde o ano passado, quando foi peça importante, né, para conseguir esse acesso da Série B para a Série A. Mas justamente aqui no Globo Esporte ele fala que apesar dessa procura, não é fácil porque o Yuri Castilho é uma peça importante, né, no elenco do Vitória. Vou deixar aqui para vocês então os números dele nessa temporada. Não completou 7 jogos no Brasileirão, 5 partidas e 1 gol. O último jogo contra o Grêmio, 4 minutos. E o último como titular nesse duelo no dia 22 de maio contra o Botafogo. Então ele vinha sendo titular e perdeu essa posição justamente ali entre maio e junho, né? Já tem um tempo que ele está muito mais no banco do que jogando como titular. Marcou gols contra o Vasco, no Clássico também contra o Bahia. Foi 1 gol, né, no Brasileirão, 1 na Copa do Nordeste e mais 3 no Campeonato Baiano. 19 partidas e 5 gols. Ano passado chegou na reta final da Série B, conseguiu o acesso, 3 gols em 15 jogos e foi muito bem. É um jogador que eu acho uma baita alternativa, viu? Sinceramente, se chegasse uma baita contratação, chegaria para ser titular, jogador com velocidade. Na Série B, né, já apresentou ótimos números. Ano passado foi muito bem, foi o melhor jogador da reta final do Vitória. No CSA em 2021 também, 41 gols em 45 jogos. Ele não foi bem só no Ceará em 2022, mas o Ceará também está com um histórico ruim, né? Contrata muitos jogadores e não dão certo. Mas foi bem no Cuiabá também, uma passagem rápida no estadual, foi bem. Enfim, eu sinceramente vejo com bons olhos essa contratação. A questão principal não vejo o Vitória liberando o jogador. Por quê? Esse setor de ponta, principalmente o que ele atua, que pode ser principalmente pelo lado esquerdo, é muito carente. O Vitória mesmo, até hoje, por exemplo, os titulares no início do ano era o Oswaldo pela uma ponta, o Oswaldo já tem 37 anos, e no lado esquerdo vinha jogando ele. Aí depois assumiu algumas outras opções, o Everaldo foi uma dessas alternativas aqui nos últimos jogos, 9 jogos, 1 gol. Teve também, por exemplo, a chegada agora do Léo Jabá, que vai ser uma alternativa pelo lado esquerdo, dependendo com a chegada dele, né? Pode ser que o Yuri Castilho perca ainda mais espaço, mas lembrando que ele ainda não fez a sua estreia. Porém, igual eu falei, eu não vejo essa possibilidade tão fácil assim dele sair. Chegou também o Carlos Eduardo e tudo mais, então vai ter uma concorrência maior, mas vamos esperar. Qualquer novidade que eu trago no canal, ainda assim achei um nome muito interessante, acho que pode sim dar certo no Vitória, no Paysandu, vindo do Vitória, até porque já teve um bom desempenho recente no CSA e no Leão na Série B do Brasileirão. E para terminar, é uma indicação aqui de um atleta, né? Já tinha comentado outras vezes aqui com vocês, que é o Kevin Andrade. Ele até vinha de uma sequência como titular, jogando uma frequência maior no Fortaleza, porque teve alguns desfalques importantes, né? Mas nos últimos 2 jogos não foi relacionado, então até aumenta, né, essa possibilidade que eu vejo
uma boa para ele ser emprestado, por exemplo, numa reta final de Série B, né? Por que não? Ele marcou um gol, inclusive, contra o Boca Juniors, fora de casa, lá na Bombonera, tá? Então fez um gol ali no finalzinho, no empate em 1-1 da equipe do Fortaleza. E vale destacar também, né, de que na temporada 25 partidas, 7 gols e 4 assistências, porém a maioria dos jogos foram no início do ano, tá? Então, se você pega os últimos 15 do Fortaleza, ele participou de 4, sendo dos 5 últimos ele jogou 3, né? Mas nos últimos 2 ficou no banco. Ficaria como alternativa. Não é fácil também de contratá-lo, mas é um jogador que tem muito potencial, já é convocado direto para a seleção venezuelana, já foi convocado, tem só 19 anos, quem sabe o Kevin Andrade pelo lado esquerdo, né, e o Wesley Garcia pelo outro, eu acho que seria uma baita opção, e tá aqui o desempenho dele recentemente também, dos jogos da Sul-Americana e Série A, uma alternativa, diferentemente do Yuri Castilho e do Ione Gonzalez, que foi especulado, colocarei aqui como uma opção, e outro também, né, que direto eu recomendo jogadores aqui no canal, então se inscreve porque eu falo bastante disso, o Xandinho aqui do Nova Iguaçu. Nova Iguaçu vai enfrentar então, já tem os adversários definidos na Série D. Se ele for eliminado, o prazo de inscrições, né, permite esse jogador chegar na Série B. E aí seria uma alternativa bacana também para ponta. Não é o Xandinho, não é o Iano Gonzalez, o Yuri Castilho, que são bem melhores, mas é uma opção que vive uma fase legal. 7 gols em 31 jogos, o mesmo que fez gol, né, na semifinal, que colocou o Nova Iguaçu na decisão do Campeonato Carioca. Então, uma alternativa aqui no canal. Se você quiser opinar aqui também outras opções de jogadores, pode deixar aqui embaixo. O link da Esportiva para esse próximo jogo, né, do Paysandu fora de casa contra o Botafogo tá aqui embaixo. Ó, vamos postar aqui R$5 para você ver, né, valor baixo, você pode começar. E nos vemos então aqui numa próxima. Valeu!